A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos dar início ao culto orando ao Senhor. Querido Deus, soberano e eterno, a Ti é a honra, Senhor, e a Ti é a glória, Senhor. Nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E nós queremos nos dirigir a Ti, Senhor, em oração, para Te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar aqui esta noite, por meio da Tua palavra, para que o Senhor venha nos perdoar também, Senhor, pelas nossas falhas, que somos falhos, né? Que o Senhor nos perdoe das nossas falhas, né? E que o Senhor venha fazer com que nós ofereçamos um culto a Ti, Senhor, racional, um culto digno a Ti, Senhor Deus, que só Tu és digno de honra e glória, de louvor e de adoração, que o Senhor venha usar as nossas vidas para a glória do Teu nome, que o Teu nome venha ser engrandecido através dos louvores e através da pregação, que o Senhor venha usar a vida do irmão que vai vir pregar aqui essa noite, que o Teu Espírito Santo use ele para a glória do Teu nome e que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, né? Que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha falar realmente e nos abençoar por meio da Tua palavra. Nós Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus e que o Senhor receba, Senhor, toda glória, toda honra para Ti. Só Tu és o merecedor da honra e da glória, Senhor. E nós queremos oferecer a Ti, Senhor Deus, nosso louvor em gratidão a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos que quiserem puderem ficar de pé para a gente louvar. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Seu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Queremos o Seu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Glória a Deus. Só Tu és o Deus eterno, Deus único e verdadeiro.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Declare: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Glória a Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Cante mais uma vez. Eu louvarei ao Senhor na alegria. Glória a Deus. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Glória a Deus. Aleluia. Que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a te louvar, independente, ó Pai, das circunstâncias, porque o Senhor é digno, o Senhor é todo digno de honra e glória. Aleluia. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Glória a Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou,
Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Vivemos na esperança, Senhor, que assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos contigo na glória, Deus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Rei da Glória, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca em mim, toca em mim, glória a Deus. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau.
Aleluia. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e nos dá graça, Senhor. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluia. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Cante mais uma vez. Eu jamais. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca em mim. Toca em mim. Aleluia. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Toca em nós, Senhor. Eu jamais serei. Aleluia. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca em mim. Toca em mim. Oh, meu Pai, esse é o meu desejo. Glória a Deus. Oh, meu Deus, esse é o meu amor. Toca em cada um aqui, Deus. Que a tua palavra fale conosco, Deus. Oh, meu Pai, esse é o meu desejo. Sermos transformados. Oh, meu Deus, esse é o meu clamor. Nosso desejo, Senhor, e o nosso clamor é que a tua palavra nos transforme. É que cada dia, Senhor, que nós viermos aqui para ouvir a tua palavra, nós saiamos cheios do teu Espírito, cheios do desejo de te obedecer, Deus, e de ver a tua face, por meio do teu Filho Jesus, que se entregou naquela cruz por nós, Deus. Nós nos alegramos e te louvamos, Deus. Aleluias. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído?
Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sim, Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, glória a Deus. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Que a glória do Senhor seja exaltada nesse lugar. Que os nossos corações se encham da alegria da salvação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Cícero está com a oportunidade. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus por mais um domingo, né? Estarmos reunidos aqui
no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar ao Senhor nosso Deus, mais uma vez. Pai, quero te agradecer, Deus, por nós estarmos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Porque só a Tua graça, só a Tua misericórdia, Senhor, pode nos reunir aqui. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para sermos feitos filhos Teus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um motivo de alegria e constrange o nosso coração ao amor de Cristo. Ó Pai, que esta noite, Pai, o Senhor possa trazer na minha memória tudo aquilo que eu estudei, Senhor, sobre esse texto que nós vamos meditar agora de noite, para que a Tua igreja conheça mais de Ti, Senhor. Para que a Tua igreja saiba que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus justo, que Tu és um Deus de misericórdia, Pai. Nos abençoa essa noite, nos fortalece no poder do Teu Espírito Santo, e que a Tua graça seja sobre cada um de nós, Pai, sobre cada vida, Senhor, que está aqui esta noite, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra, Pai. Me ajuda, me fortalece, porque sem o Senhor, Pai, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, nada posso fazer, Deus. Cada um de nós sabe aqui, Senhor, aquele que já creu em Ti, o quanto é dependente de Ti, Senhor. Nós somos completamente dependentes de Ti, do Teu amor e da Tua misericórdia, Deus. Nos ajuda, e assim como os discípulos de Emaú, fica conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Romanos capítulo 4. Romanos 4, do versículo 1 até o 16. Onde tem um título, Abraão justificado pela fé. Amém? Pode ler, irmãos? Pode? Então vamos fazer a leitura da palavra. Nós vamos ler, do 4, do 1 ao 16. Vamos ler do 1 ao 16. Amém? Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, pois, diremos? Tem alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre circuncisos ou também sobre incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos,
mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amém? Texto maravilhoso. E eu quero começar, irmãos, falando aqui que nenhum de nós pode ser salvo por obras humanas ou obras da lei. Nós não temos a mínima condição de um dia, como nós pregamos no evangelismo, de estarmos diante do trono de Deus por algo que nós fizemos, porque não há essa condição. É o que nós acabamos de ler nesses 16 versículos aqui do capítulo 4 de Romanos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele começa lá no capítulo 1 falando sobre o quê? A condição do homem. O homem está inserido debaixo do pecado, e ele vem até o capítulo 3, falando da condição do homem. Tanto faz ele ser judeu, como ele ser gentil, grego, todos nós estamos inseridos debaixo do pecado. Não há como nós obtermos justificação ou salvação, ou sermos justificados diante de Deus, por nada que do nosso próprio esforço, nada que nós podemos fazer, se esforçarmos, podemos chegar diante de Deus. Não há nada que nós podemos fazer. E quando ele chega no capítulo 3, e a carta aos Romanos, junto com a carta de Gálatas e a dos Efésios, é uma das cartas que mais ensina doutrinas bíblicas. Domingo passado, Manuel trouxe uma doutrina aqui sobre a soberania de Deus, né? E hoje a doutrina que eu trago essa noite aqui para nós é outra doutrina. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, que é a justificação pela fé. Que cada um ser humano que será justificado diante de Deus é pela fé. Não há nenhum que possa um dia chegar diante de Deus com obras próprias, a não ser pela fé. A justificação só é somente decorrente da fé. Eu só um dia só vou ser considerado justo diante de Deus se a justiça de Cristo for aplicada na minha vida por meio da fé. A fé é o meio que Deus usa. E Ele aplica toda a vida justa de Deus. Tudo que Cristo fez, sua vida perfeita em minha vida. E eu recebo isso por meio da fé. É assim que um homem é justificado diante de Deus. E Romanos é rico nisso. Romanos é rico em doutrinas. Gálatas, Efésios, são as cartas que mais são ricas em doutrinas. O capítulo 1 fala de queda, fala da situação miserável do homem. O capítulo 2 vai falar que o judeu não é melhor do que o gentil, porque Deus confiou os oráculos, mas eles criam que era por os esforços dele, aquele que não era o verdadeiro judeu, que os esforços deles eles conquistavam. E aqui o que é que o apóstolo Paulo está combatendo dentro da igreja aos romanos, onde também estão inseridos judeus, que eles queriam impor a um grupo de pessoas a circuncisão. Ou seja, Paulo manda a carta aos romanos agora, ele vai falar da justificação pela fé, e ele vai falar que a verdadeira circuncisão é a que é do coração. Não é a circuncisão apenas um ato da carne, como está escrito lá no verso. Volta aqui só um pouquinho no capítulo 2, e nós entenderemos melhor. No capítulo 2 da carta aos Romanos, lá no versículo 28, vai dizer assim: porque não é judeu, e aqui nós estamos falando de doutrina bíblica, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circuncisão, que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão
Perdão que eu me perdi aqui. Porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, em cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos judeus que estavam na igreja de Roma? Ele está dizendo que a verdadeira circuncisão é aquela que é interiormente no nosso coração, aquela que nos leva ao verdadeiro arrependimento e vê as nossas condições diante de Deus. E revela o nosso estado de pecadores diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, que judeu não é somente somente aquela circuncisão externa que os judeus faziam. Eles circuncidavam os seus filhos ao 8º dia. Mas está dizendo, verdadeiro judeu é aquele que é interiormente, que é no coração e no espírito. Essa é a verdadeira circuncisão. No qual o louvor, ou seja, não procede de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, quando fala em letra, aqui está falando da lei de Deus, porque a lei de Deus, ela não é capaz de nos salvar. Por quê? Porque o louvor da letra é de Deus e não dos homens. Ela mostra o quê? A lei, ela mostra o caráter de Deus. Ela mostra o Deus santo, que exige perfeição de nós. Ela mostra que existe totalmente o cumprimento de uma lei perfeita que Deus deu lá no Sinai a Moisés. É isso que a lei de Deus faz. Então, o louvor da lei, ela não pode proceder de homens, mas ela procede de Deus, do Deus santo, bendito e perfeito. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando ensinar aos judeus, que estavam inseridos naquela comunidade em Roma. E ele começa a doutrinar a igreja. E que a verdadeira circuncisão é aquela que era no nosso coração. Irmãos, isso quebra todo o egoísmo humano. Isso quebra toda a arrogância, ou seja, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, toda jactância. Onde está a jactância de vocês? Isso quebra todo o nosso orgulho. Porque coloca, sabe o que? Nós dependemos e confiarmos em quem? Em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo levar a igreja, a depositar sua esperança e confiança em Cristo. E ele está usando o quê? A vida de 2 homens, que para os judeus era muito importante. Quem? Abraão, pai da fé, e Davi, que talvez tenha sido o melhor rei que Israel já tinha tido. Talvez foi o melhor rei, onde prosperou muito Israel. Onde, através da mão de Davi, Israel teve muita prosperidade. E ele, nesse capítulo 4, ele vem usando essa vida desses 2 homens para mostrar àqueles homens qual verdadeiramente é a justificação, a verdadeira justificação. E o que é ser justificado? Né? Justificado, irmãos, é você receber de outra pessoa aquilo que você não tem. Ou seja, Cristo viveu a vida perfeita e somente Ele pode me justificar diante de Deus. Por quê? Porque, irmãos, Deus fez um pacto de obras. Quando? Em Adão. O primeiro pacto foi de obras. Ele disse, Adão, tu tem tudo aqui para tu comer aqui no jardim do Éden. Tudo tu pode comer livremente, mas tu não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão não conseguiu. Esse foi o pacto das obras. Esse foi o pacto que Adão não conseguiu. E que nenhum de nós poderia conseguir, que nenhum de nós consegue. Por quê? Porque não pode. Esse foi o pacto das obras. Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte espiritual, como nós pregamos no evangelismo, e a morte física passou a todos os homens. Adão não pôde, ali foi o pacto. Nenhum homem, depois de Adão, pode ser justificado diante de Deus por obras. Nenhum. Nem eu, nenhum de vocês que estão ouvindo, nenhum das pessoas que estão aí fora, podem um dia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fui um bom pai de família, eu agi corretamente, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz isso. Mesmo assim, se você não creu na obra justificadora de Cristo, você será condenado. Não adianta.
As pessoas, por que as pessoas cada vez mais se perdem? Porque elas se acham muitas vezes boas diante de Deus, e por isso que nós pregamos no evangelismo, nós anunciamos a palavra para mostrar às pessoas que não há um justo, como está escrito também aqui em Romanos capítulo 3, não há um sequer, não há um que entenda, e não há um que busque a Deus. Não há nenhum, meu Deus, que busque ao Senhor. Todos nós se extraviamos pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias vontades e pensamentos. E é assim que o Senhor nos encontra. Foi assim que o Senhor encontrou Abraão. Abraão era um idólatra, como todos já sabem. E Deus foi lá e escolheu ele, e tirou ele da parentela dele, e levou ele para peregrinar na terra, para ele viver pela fé, numa terra que Deus havia prometido a ele. E ele foi viver porque ele creu, isso é que foi imputado por justiça, que é o que está escrito. A palavra que mais tem em Romanos 4 é imputação, imputado por justiça. A fé que Deus deu a Abraão foi imputada por justiça. Ele creu em Deus, e isso foi imputado, ou seja, isso foi atribuído a ele para ser justificado. Foi a fé que ele teve em Deus. Não é por obras que nós somos salvos. E feliz de nós se acharmos que um dia estaremos diante de Deus com as nossas mãos próprias, ou querendo ser justificado por alguma coisa que nós fizemos aqui nessa terra. Não tem como. Não há a mínima possibilidade, desde que no pacto da obra, que Deus fez o pacto, Deus é um Deus de aliança, e Ele fez um pacto com Adão, e Adão quebrou esse pacto. Nenhum homem dali por diante pode mais ser justificado por obras ou por qualquer coisa que ele possa fazer. Nenhum pode ser justificado. Mas Deus chama Abraão, que é considerado o pai da fé, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, o pai de todos nós que temos fé, a fé verdadeira. E ele, eu fui ler Gênesis 26, ou é 22, Gênesis 22, e quando Deus fez uma promessa, e nós somos filhos da promessa, não das obras, não de nada que nós possamos fazer, mas nós somos filhos, junto com Abraão, de um Deus que prometeu salvação. Ele é quem salva, Ele é quem nos salva, é quem nos tira do pecado, e Ele é quem nos guia, e Ele é quem nos justifica, e Ele é quem um dia vai nos apresentar justo diante dEle, por meio do Filho dEle. Tudo é dEle, é no começo, é no meio e é no fim, e não tem nada nosso. Ele jurou a Abraão, e não tendo por quem jurar, mais do que ele jurou, e Gênesis 22 vai dizer que ele jurou por si mesmo. Ou seja, a promessa dele está nele próprio. Ele prometeu salvação, e ele vai sustentar cada um de nós, irmãos, até aquele grande dia. E é firmes nessa promessa que nós temos que ter, é essa confiança que cada um de nós temos que ter, como Abraão teve aqui. Meu Deus, quando eu cheguei nesse texto, eu estou lendo o livro de Romanos, eu cheguei no capítulo 4 e eu não saí mais. Eu digo, eu quero tentar entender mais, Senhor. Eu quero tanto entender para a minha vida, como eu vou pregar esse texto, eu quero passar para a vida dos irmãos. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Nós somos filhos de uma promessa de um Deus que prometeu salvação. Como o irmão Manuel falou domingo aqui, nós não temos um livre-arbítrio para escolher Ele. Nós não temos. Nós estamos firmados na sua promessa. É Ele que nos resgata. Ele que nos tira e é Ele que nos sustenta. Ele nos sustentará porque Ele é fiel. Ele prometeu salvação. Aquele que é do Senhor não pode, jamais perderá a sua salvação. Que pois diremos então? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado, e Paulo falando à igreja de Roma, porque se Abraão foi justificado, porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Né? Se Abraão tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Né? E Paulo vai dizer, por quê? Porque a fé que Abraão teve, levou ele às boas obras. Né? Mas ele não, como é que Abraão podia se gloriar diante de Deus? Se até a boa obra que um crente genuíno, um cristão genuíno e verdadeiro, ele pode produzir, provém de uma fé que teve. E como é que nós podemos explicar isso? Como é que nós podemos explicar isso na prática, que foi justamente por causa disso? Acompanhe aqui, irmãos, no versículo 17, que diz assim: por pai de muitas nações te constituí. Olha o que Abraão fez.
perante aquele no qual creu em Deus, creu no Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. E vai dizer que Abraão fez o quê? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e avançada a idade de Sara, não duvidou por incredulidade a promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, aleluias. Meu Deus, é isso que Abraão fez, ele creu na promessa de Deus, ele esperou, sabe contra o quê? Quando a gente passa por um momento de fraqueza, a gente, muitas vezes a gente fica entristecido. Eu me entristeço muito assim. Eu passei um dia essa semana por um momento de fraqueza. E eu só, quem sabe, eu e minha esposa, conversando muito, chorei muito. E fiquei assim, meu Deus, assim, eu já estava nesse texto, irmãos. E a gente vê o tanto que a gente ainda é, tanto das nossas fraquezas, da nossa miserabilidade humana. Esse homem aqui, não por nada dele, mas por o Deus dele, por o Deus que tirou ele lá daquele lugar onde ele era idólatra, da parentela dele, mas esse Deus que chamou ele, esse homem não enfraqueceu, ele não levou em conta o seu corpo velho, mas ele creu nesse Deus sem duvidar que seria pai. Ele esperou contra a esperança. É para isso que Deus, ele confiou, aqui está a palavra, ele confiou em Deus. Talvez quando nós passamos por um momento difícil, talvez é isso que nos falte. Fazer como Abraão, confiar em Deus. Ele já era um homem avançado de idade, a esposa já era de idade avançada, imagine, o que é impossível. Irmãos, é impossível. A idade de Sara, a idade de Abraão é impossível. Mas se Deus fez a promessa que era nele que vinha um descendente, que era nele que seriam benditas todas as nações, se Deus fez a promessa, ele creu sem duvidar no coração dele, ele creu ali, ele disse, ele vai fazer. Ele creu sem duvidar, e é isso que Deus nos chama, a confiar nele. Foi isso que Abraão fez. Ele não duvidou da promessa de Deus, mesmo que pareça impossível. Deus cumprirá a sua promessa. Deus cumprirá. Menino, Deus fez tanta coisa impossível. Se você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, se você começar a ler a Bíblia inteira, você vai ver coisas impossíveis que esse Deus fez. E Abraão não enfraqueceu na fé. E Abraão continuou, e ele contra a esperança. E ele creu. E é isso que Deus nos chama, e chama a igreja a crer. Crer, nós somos justificados, irmãos, por uma justiça que não é nossa, por meio da fé. A justificação é declarar um pecador miserável, justo. Olhe para dentro de si, olhe cada um para dentro de si, olhe para as suas mazelas, pela lamaçal do pecado, olhe para você próprio. Imagine você ser declarado justo diante de Deus. Não porque você fez algo, não porque vem de você, mas porque você recebeu a vida perfeita do seu Filho. Se você crê verdadeiramente, você recebe a vida perfeita que o Filho de Deus recebeu. E Abraão creu na promessa de Deus. Abraão que viveu anos antes de Cristo. Ele creu no Deus que vivifica mortos, que chama à existência as coisas que não existem. Ele creu quando ele pegou o seu filho e disse, ele pode ressuscitar Isaac. Ele pode ressuscitar mortos. Se ele disse que em Isaac seriam muitas nações, seriam em Isaac, ele prometeu, ele é fiel. E é isso que o apóstolo Paulo está levando à igreja. Que a justificação não é uma obra humana. Que a justificação do pecador diante de Deus não é algo que possa vir do coração caído de um pecador. Não há nada que o homem possa fazer. Abraão creu e a justiça de Cristo foi creditada a ele para a salvação, para a vida eterna.
Foi isso que aconteceu. Versículo 4 ele diz: ora, o que trabalha, e aqui ele enfatiza ainda mais isso, ora, o que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, ele usa o exemplo de quem trabalha. Se eu trabalho por a minha salvação, então seria por obras que eu seria salvo. Se é o meu esforço, se é algo que eu faço, se depende de mim, a salvação, então a salvação já não seria pela graça, eu já não seria justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas porque eu fiz e ali eu receberia o salário, porque se eu trabalho, nós trabalhamos aqui todos, a maioria aqui tem Douglas ali, nós chamamos para Paulinho. Se Paulinho nos paga no final de semana, não é um favor, ele está pagando o que nos deve, porque nós trabalhamos para ele. É isso que Paulo está dizendo aqui, para os romanos, para a igreja em Roma, para os judeus que estavam ali, para os gentios que estavam ali. O salário não é considerado. Mas no versículo 5 ele vai dizer, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, a fé que Deus nos dá, ela é atribuída para a justiça. Ou seja, eu criei. Se você ouve a pregação da verdade, você crê na pregação da verdade, a fé verdadeira lhe é atribuída para a justiça. Ou seja, você é justificado agora por meio de Cristo. A justiça de Cristo é atribuída a você, por meio da pregação da palavra de Deus. Deus atribui. A fé não é o que nos justifica. A fé é o meio que nos leva à justificação. O que nos justifica é nós crermos que somos miseráveis pecadores e crermos que por o sangue de Cristo, pela vida perfeita, e não por merecimento, não por mérito nenhum, que nenhum ser humano tem mérito algum, ele recebe a justificação por meio de Cristo. A justiça de Cristo nos é atribuída. Lá do versículo 6 em diante, então, Paulo vai começar a usar, ele para um pouco na vida de Abraão, e ele vai usar também, principalmente para muitos romanos que haviam ali, a vida de outro homem de Deus, de outro grande homem de Deus. De um homem que trouxe prosperidade para Israel, fez de Jerusalém a capital, levou a arca da aliança, fez tudo. Israel viveu seus melhores tempos no tempo de Davi e no tempo de Salomão, seu filho. Foi o melhor tempo de prosperidade de Israel. Mas o que é que Davi vai dizer? Davi não se apega a isso. Davi vai falar outra coisa, e ele vai dizer aqui, ele vai citar o Salmo 32. E o Salmo 32 diz assim, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Bem-aventurado. E assim também é que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Imagine pecadores como nós, miseráveis pecadores, e Deus atribui a justiça. Lá no Salmo 32, Davi diz assim, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Miseráveis pecadores sem justiça nenhuma, Deus atribui a justiça, por meio do sacrifício do seu Filho. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Porque não são obras que nos salvam. Não tem como homem nenhum ser justificado por obras. E bem-aventurado também aqueles cujas iniquidades, cujos pecados, cujas as mazelas são perdoadas. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos os pecados são cobertos. E os nossos pecados só são cobertos pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que obtemos nele. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará pecado. E um dia, irmãos e ouvintes, nós estaremos diante do trono de Deus. Feliz é o homem que um dia estará diante de Deus e que não será imputado pecado nenhum. Olhe para a sua vida, olhe para a minha vida. Meu Deus, que tremendo sacrifício. Que tremendo Deus. Um dia nós estaremos diante de Deus e nenhum dos nossos pecados, do pior que nós já pecamos,
do pior que nós já desejamos, do pior que nós já sentimos vontade, não nos será atribuído, mas nos será atribuído e nos será imputado a vida perfeita de Cristo, a justiça de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre circuncisos e também sobre incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda circuncido, ou ainda circunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. E aqui o apóstolo Paulo começa a dizer que Abraão recebeu a circuncisão, mas foi como selo de justiça, porque ele já tinha vindo crido. Não foi a circuncisão que fez o apóstolo crer, mas porque ele tinha crido no Deus que vivifica mortos. Ou seja, ainda incircunciso, ele veio a crer, a ser pai de multidões. Ele saiu da sua parentela e ele peregrinou pela terra porque ele creu para a justiça. Não foi a circuncisão em si próprio. Porque nós sabemos que a verdadeira circuncisão era do coração. Porque a verdadeira circuncisão, estando já circunciso ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão que ele foi, mas quando ele ainda era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça. Ele recebeu a circuncisão como selo da justiça da fé que ele teve em Deus, quando ele ainda era incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado à justiça. Ou seja, ele creu em Deus. E Abraão, e os judeus, ele tinha Abraão como o pai deles. Ele sempre, teve uma passagem que Jesus disse que até dessas pedras eu posso fazer filhos de Abraão. Ele sempre tinha um Abraão como vamos dizer assim, como uma segurança neles. E ele vai dizer, não foi assim que Abraão coube a promessa. Não foi por algo que Abraão fez, mas foi por causa da promessa de Deus. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de multidões. Deus havia prometido a Abraão. E quando ele recebeu a circuncisão, foi apenas por causa da fé que ele teve. Como um selo da fé que ele teve. E não ao contrário. Não porque ele foi circunciso e depois, a fé veio depois. Não por causa disso, não. Ele creu no Deus que vivificava mortos. Ele creu em Deus e isso foi imputado a ele para a justiça. E isso foi atribuído, ou seja, a palavra imputado, irmãos, significa atribuído. Deus atribuiu na conta dele. Deus deu crédito na conta dele. Ou seja, Adão não havia crédito nenhum em Abraão. Não havia crédito nenhum em Abraão. No versículo 13 vai dizer assim, não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ou seja, não foi por causa da lei. Abraão, nós sabemos que viveu ainda muitos anos antes da lei mosaica ser dada, né? Ser dada a Moisés lá no Monte Sinai. Não foi por causa da lei que Abraão coube a promessa, mas foi porque Deus havia prometido. Não foi por preceitos da lei que Abraão veio obter a fé e que Abraão veio obter a justificação e a justiça. Não foi por causa disso. Não foi por intermédio da lei que Abraão coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ou seja, Abraão veio, não foi porque a lei que foi dada, mas sim porque a justiça da fé. Por quê? Porque ele creu no Deus, ele creu em Deus, que via ser herdeiro do mundo, e que as pessoas viriam a crer no Abraão, no pai da fé. Foi por causa disso que Abraão coube a descendência, por causa da promessa de Deus, e não por causa da lei, não por causa dos preceitos da lei que Abraão coube, né? Porque nós sabemos que os judeus sempre, eles se apegavam à lei de Deus, para crer que, não os verdadeiros judeus, né? Não os que já eram convertidos, mas nós estamos falando aqui daqueles que guardavam a lei de Deus e cria que por meio da lei eles poderiam ser justificados.
na qual nós sabemos que nenhum homem pode ser justificado diante de Deus por meio de obras da lei. E o versículo 14, ele vai deixar isso bem claro para nós. O versículo 14 vai dizer assim: pois os que são, versículo 14 e 15, eu vou ler os dois, vai dizer assim: porque os que são da lei, porque se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E é incrível como o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele vai deixar de forma clara qual é o papel da lei. Qual é o papel da lei para nós? Né? Gálatas capítulo 3, capítulo 3, vai dizer que a lei nos serviu de aio, ou seja, a lei foi nos dada para revelar o nosso pecado. Por que a lei foi nos dada? Se ela não tem nela capacidade alguma, se o louvor dela procede de Deus. Ele vai dizer assim: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. A lei foi nos dada para mostrar a nossa transgressão, para mostrar o nosso pecado, para mostrar que nós não podemos ser salvos por nada de obra que nós possamos fazer. A lei foi nos dada para mostrar a nossa feiura, a nossa miséria, diante de um Deus santo, bom, justo e perfeito. É isso que a lei faz. A lei, ela mostra a nossa transgressão, ela mostra o nosso pecado. E ele vai dizer, porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não houvesse a lei, como é que eu saberia que eu era um transgressor, que eu era transgressor dela? Como é que eu saberia que eu era um pecador se não houvesse a lei? Se não fosse a lei, eu não sabia a minha miséria e eu não precisaria. E como é que eu ia saber que eu necessitaria de um Salvador? A lei foi nos dada para quê? Para mostrar que nós somos transgressores. A lei foi nos dada para mostrar a nossa incapacidade. A lei foi nos dada para mostrar a nossa miséria, o nosso pecado. Foi isso que a lei isso nos faz. Nenhum de nós pode ser justificado diante de Deus por obras. Nós só podemos ser justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Justificados. É incrível como Paulo trata isso no final do capítulo 3, como Paulo trata da justificação pela fé no capítulo 4, como Paulo trata isso também no capítulo 5, que diz assim, irmão, no começo do capítulo 5 ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo ele vem dizendo, justificado por meio da fé, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. O único meio de obter paz diante de Deus é crer no sacrifício de Cristo. É se arrepender dos seus pecados. O único meio é pela fé. A fé verdadeira. A fé que teve Abraão, nosso pai. A fé que Deus dá àquele que realmente tem um coração aquebrantado. Aquele que crê na palavra dele. E Deus vai transformando de um grau de glória para outro grau de glória. Justificação pela fé. A lei não foi nos dada para nos salvar, mas como um espelho, ela foi nos dada para mostrar a nossa feiura, para mostrar nossas misérias. A justificação pela fé, lá no 21, no capítulo 3, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. A nossa redenção, a nossa justificação é o Senhor Jesus. Não há outro. Se um dia nós poderemos ficar, se num dia nós estaremos de pé diante do Senhor, vai ser porque nós cremos que Cristo nos justificou. É único e exclusivamente por meio do sacrifício de Cristo. Não por nada que nós fizemos, não por nada em nós,
Nós não há obras, irmãos. Não nos engane. Lá em Tiago vai citar esse mesmo texto que Paulo faz aqui. Mas ele vai dizer também lá que nós fomos criados para as boas obras, né? Que um dia, crendo no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida vai ser transformada. Agora não por mais ordenâncias, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Mas agora, irmãos, porque nós temos um coração circuncidado. Mas não circuncidado apenas exteriormente, mas circuncidado no Espírito. Agora nós podemos obedecer a Deus, não mais pelos preceitos da lei, mas nós podemos obedecer a Deus com um coração grato, com um coração constrangido pelo amor dEle. Nós podemos ir a Cristo, reconhecendo que somos pecadores, miseráveis pecadores, mas há em nós um desejo de obedecer a sua palavra, não por nós, ou por a nossa própria força, mas porque o nosso coração foi levado ao arrependimento, nós vimos a nossa situação de miséria, nós chegamos aos pés dele, cremos nele e depositamos a nossa confiança e esperança nele. É um coração alegre, é um coração satisfeito em Cristo. Somente isso pode mudar um pecador. Somente isso pode transformar um pecador. É crendo em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira justificação. Não por obras, não por preceitos da lei, na qual o louvor não procede de homens, mas de Deus, mas em Cristo. E que Cristo nos ajude, que Cristo cada vez mais nos capacite na salvação. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. É esse o desejo para a vida de cada um de nós, irmãos. Que nós possamos crer verdadeiramente na promessa de Deus. Deus prometeu salvação para nós. Deus prometeu salvação para o seu povo. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nenhum de nós aqui sabe, o Senhor sabe, mas cabe a nós pregar essa palavra da fé. Cabe a nós levarmos essa mensagem. Deus tem os seus eleitos. E nós sabemos que os eleitos, aquele que Ele predestinou antes da fundação do mundo, eles vão ouvir a palavra da fé e eles vão se render ao senhorio de Cristo. E eles vão se render à majestade de Cristo. E receberão a justificação e serão justificados pela fé que teve Abraão. Porque Abraão foi justificado por esse mesmo Jesus Cristo, por esse mesmo Deus que nós cremos. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. Deus prometeu lá, até mesmo lá no Jardim do Éden, quando ele disse, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ali já era a promessa de Deus. Quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, quando Adão, que não pôde por as suas obras, por obras humanas, mas ali, já no Jardim do Éden, Deus fez a promessa que o descendente pisaria a cabeça da serpente. Ele já prometeu desde o Jardim do Éden, como ele prometeu a Abraão, que em Abraão ele seria pai de multidão. Essa é a promessa que nós devemos estar de pé. Deus prometeu salvação ao seu povo, e Ele cumprirá. E é por isso que nós vivemos. E eu quero terminar fazendo um pedido aqui de perdão por um equívoco, que eu conversando depois mais o irmão Luizinho, e ele me falou, e foi no último culto que eu preguei, que quando eu falei de Jacó, que eu disse que Jacó era usurpador, que o nome Jacó significava usurpador, irmãos. Mas, na verdade, não é usurpador. O nome Jacó significa aquele que agarra. Ele agarrou-se no irmão, porque ele era filho da mesma promessa. Ele agarrou-se no irmão. O nome Jacó significa aquele que agarra, e não usurpador, como eu disse aqui. E depois nós vamos ver que depois ele se agarrou no anjo, enquanto não foi abençoado, e o anjo feriu a sua coxa, e dali em diante ele passou a ser dependente de Deus. E Deus mudou o nome dele para Israel. É isso que eu queria pedir perdão aos irmãos, que eu falei de usurpador, mas o nome Jacó significa aquele que agarra. Ele agarrou no calcanhar do seu irmão. Amém? E
Eu quero pedir também que a igreja ore comigo agora, um pedido de oração, que eu faço um especial assim, eu quero pedir por a vida da minha esposa que está grávida, uma gravidez de risco, de alto risco. Tem mexido assim muito comigo, assim, porque é uma gravidez de risco, já teve duas perdas. E eu queria, assim, eu já orei em particular muito, Senhor, e eu queria orar com a minha igreja. Mas como a irmã Jane também está aqui hoje, também está grávida, eu quero orar por a sua vida também, pela sua gravidez. E eu terminarei agradecendo a Deus e orando pela gravidez de Zomar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós sabemos hoje que não há obras nossas que podem nos justificar diante do Deus santo, perfeito, bom e justo, a não ser a obra do teu Filho, a não ser nos apropriarmos e crermos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Só isso pode nos salvar, Senhor, da condenação eterna. Só isso pode nos salvar, Senhor, do juízo eterno. Só o que pode nos salvar, Senhor, é nós, assim como Abraão, crermos que o Senhor prometeu salvação para aqueles que crescem no teu nome, Deus. E somente em Cristo há salvação. E nós, ó Deus, cremos, Senhor, que em Cristo, não por obras humanas, não por aquilo que o homem pode fazer ou que o homem deixe de fazer, não. O Senhor é o Deus que justifica o ímpio. O Senhor é o Deus que justifica o ímpio, aquele que se arrepende e crê no Senhor. O Senhor é aquele que nos salva, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos sustentará até aquele grande dia, Pai. E nós te agradecemos por isso, e nós depositamos a nossa confiança em Ti, a nossa esperança em Ti, Senhor. E assim como Abraão, Senhor, que quando não havia mais esperança, mas ele continuou crendo, faz isso em nossas vidas, Deus, também. Contra a esperança, ele continuou esperando, e ele creu na promessa que seria pai de multidões, e o Senhor o abençoou, e ele foi pai de multidões, e da sua descendência veio o Messias, veio o Salvador do mundo, veio o Salvador daquele que tem fé, a fé genuína e verdadeira, daquele que crê, Pai. Isso é um motivo de alegria, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, eu também te peço, Deus, pela gravidez da minha esposa, Senhor. Sexta-feira completou 2 meses de gravidez, Pai. Oh, Deus, que seja feita a tua vontade, o teu querer na vida dela, meu Pai. Mas eu te peço saúde para ela, para essa criança. Oh, Deus, que o Senhor possa dar uma boa gestação, que o Senhor possa dar bom parto. Oh, Deus, que o Senhor possa nos abençoar com esse filho, se for da tua vontade, se for do teu querer, meu Deus, que seja feita a tua vontade, é o que eu te peço. Eu te peço também pela vida da irmã Jane, que o Senhor possa dar uma gravidez também a ela em paz, que o Senhor possa dar um parto em paz, que o Senhor possa sustentar essa nova vida, Pai. É uma nova vida que vem e que possa crer no Teu nome, é esse o nosso desejo, tanto na vida dela quanto do meu, que possa crer no Teu nome, que possa crer, Pai, no Salvador que Tu és. Nós precisamos de um Salvador e o Salvador é Cristo. Amém. Amém, irmãos, eu agradeço e que nós podemos nos manter de pé confiando naquele que fez a promessa. Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos, agradecer a Deus pelas suas promessas, pela sua graça, pela misericórdia que Ele teve em nos conceder fé, a fé salvadora que é a fé no seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Pela fé foi o universo formado, pela fé do vazio foi criado, pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados, pela fé dia a dia transformados, crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Levantamos nosso olhar
Jesus, o autor da nossa fé, prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus. Pela fé, os cativos são libertos. Pela fé, os doentes são curados pelo poder que há em Jesus. Pela fé, na fraqueza somos fortes. Pela fé, não temeremos a morte, crendo naquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus. Nosso Redentor vivo está e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vivo está e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça, o amor do nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Que o Senhor nos conduza para os nossos lares, ó Deus, debaixo da tua soberana graça. Em nome de Jesus. Amém.